Sejam bem-vindos, eu sou o Dr. Luís Romariz, médico especialista em medicina anti-envelhecimento e venho falar de um assunto extremamente importante, a sua saúde. O tema é osteoporose. A osteoporose é uma doença metabólica altamente lesiva do nosso bem-estar, incapacitante e facilmente prevenível. A osteoporose nasce de um desequilíbrio entre a produção de massa óssea e a destruição de massa óssea. Nós temos mecanismos de promoção da massa óssea e temos alguns mecanismos de destruição de massa óssea. E podem perguntar a vocês, então porquê é que se vai destruir a massa óssea? O osso destrói-se porquê? Bom, o osso vai envelhecendo, o osso é um tecido vivo, com inervação, com vasos sanguíneos, é um tecido vivo, etc. E, portanto, vai estando continuamente a formar e a degradar. O que quer dizer que ao fim de uns anos o esqueleto está completamente renovado e isso é extremamente benéfico. Imaginem um tapete numa autoestrada e também se vai renovando aos poucos, vai-se desgastando, vai sendo renovado e basicamente a autoestrada permanece em cada momento nova. Aqui no osso é a mesma coisa. Ora, os mecanismos conducentes à formação de osso são de várias natureza, são hormonais. As hormonas da tiroide promovem a formação do osso, a progesterona na mulher e a testosterona no homem promovem fortemente a produção de osso e o exercício físico é o maior promotor de formação óssea e depois as vitaminas D, o cálcio, etc., que tem, e o próprio magnésio, que tem alguma ação de formar osso. Por seu lado, a parotormona é a principal hormona que dá ordem para destruir o osso. Obviamente que podem estar a perguntar, mas estamos sempre a destruir o osso? Estamos, também, além de renovar, podemos precisar de cálcio. O nosso cálcio é digamos, um básico no mecanismo de ativação de células nervosas e das células musculares e cardíacas, obviamente, e como tal, sem cálcio, morreríamos. E o cálcio é mantido numa faixa razoavelmente estreita. Portanto, sempre que o cálcio baixa no sangue, é preciso ir buscar aos depósitos, que são no osso, e quem dá esse comando é a parotormona. Ora, essa reciclagem do osso vai ficando velho, e que é feita à custa do comando da parotormona, tem algumas limitantes, nomeadamente os estrogénios e o manganês, por exemplo, e o silício. O que acontece depois menopausa e até na perimenopausa é que as mulheres têm deficiência na formação óssea e também deficiência no controle da reciclagem do osso. Ou seja, eu explico. A mulher não ovulando, na perimenopausa, e obviamente na menopausa tem ciclos anovulatórios na perimenopausa e deixa de ovular completamente durante a menopausa, não ovulando, não tem progesterona. Não tem progesterona, não tem principal estímulo hormonal para produzir massa óssea. Por outro lado, quando entra na menopausa, a mulher tem muito menos estrogénios. E os estrogénios limitam a quantidade de osso velho que vai para a reciclagem. Portanto, teremos aqui uma situação hormonal. Por um lado, temos baixa progesterona e baixa da produção óssea, e por outro lado, baixa dos estrogénios e aumento da carga de estrogénios que vai para a reciclagem. Portanto, aqui já há uma situação de perda de massa óssea. Por outro lado, nós precisamos de exercício físico, como disse, sem exercício físico não temos ossos bem mineralizados e precisamos de, vitaminas, vitamina D, que é, até certo ponto, é uma hormona, vitamina K2 e precisamos de minerais. Ora, sendo o osso uma estrutura viva, não é, como muita gente pensa, formado por cálcio. O osso é cálcio? Não. O osso é, antes de tudo, uma matriz proteica, tipo esponja, em que é mineralizada essa matriz com diversos minerais, muitos, entre os quais o cálcio. Cálcio, fósforo, o manganês, o silício, enfim, variedíssimos, e para ter um osso de qualidade é preciso que todos eles intervenham em conjunto. E nós não nos podemos esquecer que para ter uma matriz proteica de boa qualidade precisamos de duas coisas básicas: ingerir proteína, obviamente, e precisamos de vitamina C para que essa proteína seja de boa qualidade. Pelo lado dos minerais, obviamente que é o fósforo, o cálcio e, importantíssimo, o magnésio. Sem magnésio não há bons ossos.
O magnésio acompanha o cálcio no osso, dirige, ou ajuda a dirigir o cálcio para o osso. Além de ser importantíssimo nos músculos, nomeadamente no coração, etc., não há bons ossos sem magnésio. É importantíssimo. E, portanto, pois há minerais, enfim, que em menores quantidades concorrem para a formação do bom osso, o silício, o manganês, o boro, mas, basicamente, sem isto, não há formação de bom osso. Obviamente que se não houver o exercício físico, também não. Pois para que é que nós vamos precisar de bons músculos, de bons ossos, se não nos movimentamos? O nosso cérebro interpreta isto e, por simplesmente, não forma bons ossos. Toda a gente ouviu falar que quando os astronautas estavam lá em cima muito tempo, vinham, embora fossem homens poderosos fisicamente, regressavam bastante debilitados em termos de massa óssea e de massa muscular. Porquê? Porque simplesmente não precisavam daquilo, dado que o cérebro se tinha, digamos, acomodado a uma situação de não carga pela perda da gravidade. Ora, é terrível ver pessoas que estão altamente debilitadas por causa da osteoporose. À medida que o osso vai ficando rarefeito, vai ficando propício a fraturas, até fraturas espontâneas, e na coluna as vértebras começam a ficar cada vez mais achatadas, até que eventualmente partem, chamadas fraturas de atachamento, e começam a ficar mais finas na parte da frente, e portanto começam tipo cunha. E várias vão achatando, a pessoa vai ficando cada vez mais a perder a altura, não é? E curva para a frente, precisamente por esse efeito de achatamento das vértebras que vão dando aso a uma curvatura. Isto é terrível. Nunca mais as pessoas vão ser saudáveis, nunca mais vão respirar direito, portanto vai haver aqui uma data de alterações metabólicas e fisiológicas que são terríveis para a saúde e que conduzem a uma perda de qualidade de vida e à morte precoce. E é muito fácil nós podermos intervir preventivamente e fazer face à osteoporose. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Logicamente, exercício físico. Depois precisamos de ingerir uma quantidade razoável de proteína, porque sem tijolos não se fazem muros. Quanto de proteína? À volta de 1,5 g por quilo de peso, dividido pelas refeições, 3 refeições, que é aquilo que eu acho que é aconselhável. Precisamos também de minerais, portanto, nos vegetais, e nomeadamente já vamos encontrar todos os minerais que precisamos. Fala-se muito do cálcio e do leite. Quero relembrar que o leite, na minha opinião, não é preciso para nada, e que se o leite tem cálcio, de algum lado veio. Sim, a vaca não fabrica cálcio do ar, e veio da erva, e portanto os legumes, os vegetais são riquíssimos em cálcio. Basta nós comermos normalmente para termos cálcio. Agora, temos cada vez menos magnésio e os outros minerais, portanto precisamos de eventualmente suplementar estes minerais. A melhor maneira de suplementar magnésio é uma solução aquosa saturada de cloreto de magnésio, que se convencionou chamar óleo de magnésio, que é espalhado na pele. Tem uma absorção ótima e é extraordinariamente barato. Os outros minerais podemos encontrá-los realmente, como eu disse, nos legumes, enfim, nos vegetais, podemos encontrar sob a forma de suplementos. Aconselho também vivamente, 1 a 2 vezes por ano, a fazer um frasco de silício, porque tem atividade fantástica nos ossos, na qualidade do cabelo, nas unhas, etc. E é algo que sem ser dessa forma, é um pouco difícil de ser absorvido. Precisamos de vitamina D, porque a vitamina D aumenta a absorção intestinal do cálcio. Não adianta nada ter muito cálcio na alimentação, mas depois ele não ser absorvido. E uma vez lá absorvida a vitamina D, isto em relação à homeostasia do cálcio, porque a vitamina D tem muitíssimo mais ações, que é uma autêntica hormona. Uma vez absorvida a vitamina D promove a absorção do cálcio, mas o que acontece é que se não houver a vitamina K2, é que esse cálcio, além de ser depositado nos ossos, também vai ser depositado nas artérias, formando, enfim, uma calcificação arterial comumente chamada e conhecida por arteriosclerose, nos ligamentos, enfim, portanto, nos bicos de papagaio, etc. A vitamina K2 vai impedir, por inibição da proteína e ativação,
o depósito de cálcio, nomeadamente nos vasos sanguíneos, promovendo o seu depósito onde ele é preciso, que é nos ossos. Bom, e precisamos também de fazer uma suplementação em outras vitaminas lipossolúveis e, de uma forma geral, um polivitamínico, se é que temos uma deficiência ou uma alimentação um pouco deficiente. Hoje em dia é muito comum uma alimentação deficiente, dado que consumimos na nossa maior parte de produtos já processados industrialmente, que estão vazios normalmente de vitaminas, de complexo B, enfim, e outras, e portanto é boa ideia fazermos um aporte de vez em quando de um polivitamínico em quantidades generosas, porque há polivitamínicos, enfim, que têm quantidades que são pouco visíveis sequer. Um reparo em relação ao leite. O leite, na minha percepção, é um péssimo alimento, desajustado completamente para o nosso consumo. Claro que há lobbies do leite que vão dizer: não, mas o leite é fantástico, isto e aquilo e tal, e eu só faço uma pergunta: se o leite é tão benéfico para a saúde e não faz mal nenhum, porque é que não dão a lactentes? Morriam, não é? Pois é. E, portanto, se não é bom para o lactente, porque é que há de ser bom para o adulto? No entanto, há produtos lácteos que são úteis em termos de alimentos funcionais. Os queijos e especialmente o kefir. O kefir é um alimento fabuloso, porque, embora feito a partir de leite, tem uns aminoácidos já pré-digeridos, transformados, tem um complexo de vitamínico B que não tinha e que é produzido pelas bactérias da colónia do kefir, e tem, na realidade, os minerais, embora desajustados, mas tem os minerais do leite, o cálcio, o fósforo, etc. E tem uma quantidade de probióticos fabulosa que não se encontra nas farmácias. Aliás, a maior parte dos probióticos é retirada de colónias de kefir e é baratíssimo. Feito em casa, é muito barato e é seguro, e sabemos o que é que, se fizermos em casa, o que é que estamos a comer. Portanto, e relembrando, em relação à osteoporose, há uma doença altamente debilitante, incapacitante, e que nós devemos prevenir todas as doenças incapacitantes, porque a pior coisa que podemos estar é, nos últimos anos de vida, acamados ou dependentes de alguém para nos limpar, para fazermos a nossa higiene, para nos comermos, para andarmos, etc. Uma das maneiras de o fazer em relação à osteoporose é prevenindo com exercício físico. Mas é muito idoso, não deve fazer exercício. Deve fazer exercício físico, sim. Deve até fazer exercício de pesos, claro, adaptado, não é começar logo com uma tonelada, mas deve fazer exercícios adaptados para dar o tal comando de que está vivo e fazer músculo, e quando há bons músculos terão que haver bons ossos para suportar esses músculos, ingerir proteína e ingerir vitamina C, os minerais que eu falei, e nunca descurar a vitamina D. As pessoas não se põem ao sol, há uma heliofobia, acham que é o sol que mata. Nós não somos seres de morcegos, nem seres da escuridão, somos seres da luz, sempre estivemos adaptados ao sol. Agora, não vamos apanhar sol o dia todo, descobertos, mas precisamos de sol nas horas em que o sol está mais a pico para nos fazer produzir vitamina D. Pouco tempo, obviamente, não vamos estar horas ao sol, entre o meio-dia e as 2 horas, 20 minutos, é o mais que o suficiente para produzir as unidades necessárias de vitamina D, que promovem a saúde e que, enfim, também protegem os seres humanos contra o cancro, nomeadamente cancro da mama e cancro da próstata. A alternativa é sempre tomar vitamina D junto com vitamina K2, obviamente que sim, preferencialmente, como também com vitamina A e E, que são as vitaminas lipossolúveis e são sinérgicas. Se acham que este tema foi interessante e se conhecem alguém que esteja nesta situação, aconselho vivamente a que alertem as pessoas, passem este vídeo às vossas amigas que estão em menopausa, porque a osteoporose é terrível, mas não tem que acontecer.